Minha diretoria, o Vasco finalmente tem um treinador. Ramon Dias, o argentino, é o novo treinador do Vasco. E aqui vão alguns poréns, alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, mas vou começar falando da minha lembrança pessoal do Ramon Dias. Ele era o treinador do River Plate em 1997, quando o River ganhou de São Paulo uma Supercopa dentro do Monumental de Nunes, um dos maiores assaltos da história do futebol, e que depois esse árbitro, inclusive, foi pego que ele tinha alguma coisa errada naquele jogo, inclusive. Se eu não me engano, esse juiz chegou a ser condenado por ter realmente alguma coisa de errada naquele jogo, que era nítido. Qualquer pessoa que assistiu aquele jogo viu que tinha alguma coisa errada ali, né? Mas depois de anos a gente ficou sabendo disso e tal. Então eu tenho uma mágoa de Ramon Dias, mentira. Ele era o treinador de um timaço com Salas e Francesco, um time que tinha um Astrada, que é para compensar o talento do Salas e do Francesco. Ele tinha também no time dele o maior cavalo da história do futebol mundial, que se chama Astrada, o volante do River Plate. Tinha o Sorin, grande jogador, etc, etc, etc. Mas passando isso, vamos para a parte que interessa, que é a carreira dele, o porquê dele estar no Vasco. Fala nisso, já deu uma olhadinha aqui na marca raiz? Clica aqui embaixo, dá uma olhadinha no site, tá? Tem camisa lá para flamenguista, vascaíno, palmeirense. Meu irmão, dá uma olhada lá que a linha nova tá foda e tá barato. E aí, vamos lá, vamos voltar pro Ramon Dias. Como ele é um jogador de futebol que passou por Seleção Argentina, Napoli, River Plate, Internacional, Fiorentina, não é bobo, os caras conhecem, né? Eu não me lembro bem dele como jogador, tá? Eu te confesso que não me lembro muito, porque o auge dele foi mais ou menos na década, no começo da década de 80, eu era muito criança, não me lembro. Talvez ele jogou até 95, mas eu não vou lembrar dele no Japão. Lembro muito vagamente do nome dele num time do River em 92, 93, alguma coisa assim, mas muito vagamente, não me lembro dele jogando, lembro só do nome dele. E como treinador eu me lembro dele sim, partindo até desse jogo que eu falei, de 1987. Mas ele tem coisas boas e ruins para ser consideradas. Coisas boas, é um treinador extremamente rodado. Treinador de River Plate, um treinador de seleção do Paraguai, treinador de América do México, São Lourenço, Al Hilal, Al Ittihad, a puta que eu parei, Libertar, Botafogo, enfim, é um cara rodado, é um cara que conhece, é um cara que está na estrada há muito tempo e é um cara que não vai se assustar com o ambiente do Vasco. Então essa é a parte positiva. Tá trazendo um cara que tem vasta experiência no futebol para saber lidar com a situação da crise, do jogador, como é que lida com isso, com a imprensa, etc, etc, etc. Ok? Ponto. Lados negativos ou duvidosos. Não era esse o nome que o vascaíno queria. De novo, o fundo de investimento vai lá e apresenta uma solução que um não fundo de investimento também apresentaria. E que, portanto, frustra o vascaíno no sentido de falar, porra, mas cadê a diferença do clube administrado por dirigentes? Óbvio que o vascaíno vai pensar nisso. A 777 tem que entender isso. Para ela ganhar o torcedor, ela tem que ter atitudes diferentes daquelas que teriam um dirigente convencional de clube. E não é o que está acontecendo. Ela está contratando, depois daquele investimento inicial, jogadores possíveis, treinadores possíveis, ninguém muito diferente, sabe? Então, tá gerando no vascaíno uma sensação de desconfiança. Eu acho que o técnico do Vasco, tanto em janeiro quanto agora, deveria ser um técnico tipo, não, tá vindo uma pica aqui, meu irmão. Não tô vindo o que deu. Eu tô trazendo um cara aqui que era o cara que eu queria. E acho que se o Vasco, se tivesse ali uma noção do que estava acontecendo, há muitos meses o Vasco já estava procurando um treinador, porque sabia que o Barbieri não ia funcionar, né? Então, dito isso, a parte boa é a parte do quanto ele conhece, do quanto ele é experiente, a parte ruim é, pensa comigo um segundinho, se um treinador que não ganha um grande título, um título importante, desde 2007, fosse contratado aos 63 anos, o nome dele fosse Joãozinho Fonseca, o que vocês estariam falando? O que a imprensa estaria dizendo dessa contratação desse treinador brasileiro? Ultrapassado, blá, 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 blá. Eu não concordo com essas coisas, tá? Mas vocês sabem o que vocês estariam ouvindo dessa galera. Bom, enquanto isso, a Betano tá te dando 500, tá? Então clica aqui embaixo. São que deixa de ser trouxa, cara. Mesmo se você aposta em outra casa, pega os R$500 de bônus, porra. Caraca, usa os 500 conto, irmão. 500 conto, tu acerta uma aposta lá, tu, porra. Usa os 500, pega aqui embaixo os 500 e vai lá brincar lá na Betano, pô. Faz o seu cadastro aqui, pô. Dá essa moral, né? Tô te dando 500 conto, pô. Depois tu vai reclamar que a promoção volta pra 100, pra 200, aí tu vai falar, pô, era 500. Vai lá pro negócio lá, cara. Mesmo que você vai jogar depois, faz a porra do negócio agora. Enfim, voltemos. Aqui ele seria taxado dessa maneira, tá? Não foi taxado até agora, provavelmente não vai ser por ser gringo. Vai ter um trabalho de reconstrução de imagem no Brasil, porque no Botafogo não funcionou. E, portanto, é um treinador arriscado. O Vasco está contratando um treinador com risco. Né? Um treinador que já passou uma vez, que não deu certo, que há muito tempo não encaixa, tal. É muito fácil você detonar um cara desse, né? Nós estamos falando de uma situação parecida com a do Vanderlei Luxemburgo no Corinthians, só que o Vanderlei Luxemburgo é 40 vezes mais vencedor que ele.
E ainda assim, o Vanderlei Luxemburgo é taxado de ultrapassado, o resultado não aparece, isso, aquilo. Quanto esse cara vai ser cobrado por tudo isso? Qual é o período de paciência que haverá para que o Ramon Dias dê algum jeito no Vasco? É um período de SAF, ou seja, não, pode ficar aqui um ano que você é o nosso treinador. Ele não era o nosso treinador. Ele sabe que ele não era, o torcedor do Vasco sabe que ele não era. Ele era o que falou sim. Ele era o treinador possível. Ele não era o número 1, ele não era o cara que o Vasco sonhou. Então não tem ali um projeto do tipo, não, você é o cara, nós queremos você para um projeto. Não foi isso. Ele sabe, o Vasco sabe, o torcedor sabe, os jogadores sabem. Então esse é mais um caminho, mais um passo que pode ser um fator negativo nessa história de você saber que quem tá ali foi o que deu e não aquilo que você queria. Como várias vezes o Vasco está dando de frente com isso em relação a reforços e etc, etc. Então, esse sentimento do vascaíno, eu continuo insistindo que a 777 está cometendo um erro de gestão grande em não entregar para o vascaíno a imagem de que eu não sou uma gestão de clube como anteriormente. Eu sou um fundo de investimento que administro isso aqui profissionalmente. Eu sou diferente. Eu tenho como investir, eu tenho como tirar um negócio aqui, eu tenho como resolver problemas, eu planejo, porque a imagem que está sendo passada é exatamente a do Vasco anterior, tirando aquele investimento inicial nesses jogadores que foram comprados esse ano. Aquele é o único momento onde você olha e fala, porra, temos uma coisa diferente aqui. Parecia um dinheiro, o Vasco foi lá e contratou. Outras coisas passam a ser questionáveis também, como por exemplo o Vasco, a torcida que ele tem, ganhar o mesmo valor para vender os direitos dele de televisão do Fluminense. Claro que o vascaíno ficou chateado, mas é óbvio que ele ficou chateado. E essa é uma pergunta que eu tô louco para fazer para 777 para poder entender qual é a lógica disso. Porque realmente, se tudo isso está sendo dividido ali por torcida e tal, não faz muito sentido, né? Isso é meio maluco. Mas enfim, seguimos. Boa sorte pro Ramon Dias. Eu acho que é um nome que pode funcionar pela questão da experiência, pela questão emergencial, mas não é, com certeza, nem o sonho do vascaíno, nem o sonho do Vasco. E muito menos algo que cause um impacto do tipo, agora é isso e vamos embora. Certo? E outra coisa, você quer saber se você seria um bom investidor, se você seria um bom trader, ou se você seria um bom cara de bolsa de valores, de dinheiro, tá? Você não precisa entrar lá e botar o dinheiro, não. Entra aqui na IK Option, pega aqui, baixa o seu aplicativo da IK Option, entra no site e faz com a conta fictícia, faz com o dinheiro de mentira. Tá? Aí você vai ver se é bom ou se não é. Aí se no simulador você for bom, aí tu pula pro de verdade. Se você olhar e falar, pô, não leva jeito pra isso aqui, tu pula fora, mas tá aqui o simuladorzinho pra vocês se divertirem e conhecerem a IK Option ali pra fazer teus investimentos. Vai que tu é bom nisso aí, né? Quem sabe, né? Se não for bom na Betano, você pode ser bom nisso. Se não for bom nisso, pode ser bom na Betano. Alguma coisa tu tem que saber fazer, né, meu pai?